Bom, eu não consegui ir lá pela live, então eu tô gravando um vídeo do nosso evangelho de hoje. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Que a espiritualidade amiga neste momento esteja conosco. Vamos fechar os nossos olhos, recebendo toda a luz, toda a energia do bem que está aqui com a gente nesse momento. Que nós possamos estar abertos de mente e coração para recebermos os ensinamentos de Jesus no evangelho de hoje. Sejam bem-vindos, amigos. Sejam bem-vindos, irmãos. Nossa casa te abraça e nós te damos as mãos. Nessa vida a esperança ainda canta nossa voz, e que o mundo seja livre, que haja paz entre nós. Então vamos dar início ao nosso evangelho. Eu escolhi o capítulo 17, Sedes Perfeitos. O item 3, o homem de bem. Então, vou ler ele para vocês. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência a respeito de seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que fizesse por ele. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, é por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem reclamar. O homem, compenetrado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar o retorno, devolve ao mal o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sempre sacrifica seu interesse pela justiça. Ele se satisfaz com os benefícios que espalha, com os serviços que presta, com os que torna felizes, com as lágrimas que seca, com as consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros, antes de pensar em si mesmo, de ir atrás do interesse do outro antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano, benevolente, com todo mundo, sem distinção de raça nem de crença, pois considera todos os homens como irmãos. Respeita no outro todas as convicções sinceras e não lança anátemas àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Diz a si mesmo que falta com o dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Aquele que causa prejuízo a outro através de palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém, por orgulho e desdém, que não recua à ideia de causar uma pena, uma contrariedade, mesmo leve, quando pode evitá-la. Não tem raiva, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só lembra dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme ele mesmo tiver perdoado. É indulgente com as fraquezas do outro, porque sabe que ele próprio tem necessidade de indulgência. E recorda esta fala do Cristo: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele não se compraz em procurar defeito no outro, nem em pôr em evidência esses defeitos. Se a necessidade obriga a isso, vai sempre à procura do bem, que atenua o mal. Estuda suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os seus esforços são na intenção de que possa dizer-se amanhã que há nele algo melhor que na véspera.
Não procura fazer valer nem seu espírito, nem seus talentos à custa do outro. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para assaltar o que há de superior nos outros. Não se envaidece nem de sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que são um depósito de que ele deverá prestar conta, e que o emprego mais nocivo que poderia fazer disso, contra ele próprio, seria usá-los para a satisfação de suas próprias paixões. Se a ordem social colocou o homem sobre sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para levantar a moral deles e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a posição subalterna mais penosa. Quando subordinado por sua vez, compreende os deveres da sua posição e assume com escrúpulo o dever de cumprir conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seu semelhante todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus direitos fossem respeitados. Isso não é uma enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Ainda assim, quem quer que se esforce para consegui-la estará no caminho que conduz a todas as outras. Gente, eu acho que a gente deve olhar esse capítulo do Evangelho aqui com muita atenção. Por quê? Porque quando fala que o homem de bem, ele está falando aqui sobre as pessoas que colocam o bem acima de qualquer coisa. Então, mesmo que esteja acontecendo, vamos colocar assim, que esteja passando um vulcão aqui na sua vida, você ainda assim vai olhar para aquele vulcão e ver que tem alguma coisa boa ali, né, para você retirar daquele vulcão. E mesmo que a sua vida esteja passando por esse vulcão, você ainda tem aquela necessidade, aquela vontade de ajudar o próximo. Porque às vezes a gente pensa que a vida da gente está difícil, que a vida da gente tem muitos obstáculos, muitos problemas, mas a vida do outro tem muito mais. Então nós temos o poder de auxiliar. Jesus nos deixou esse ensinamento, né? Então, a gente deve sempre estar olhando o que a gente pode fazer para o outro, né? O que a gente pode estar fazendo para poder auxiliar o próximo e auxiliar de coração. Muitas das vezes acontece alguma coisa, você é magoado, chateado, você sente raiva daquela pessoa, né? Mas aí você tem que colocar o perdão à frente, né, do seu olho, né? Como se o perdão fosse um espelho. Você olhasse para aquela pessoa e o perdão viesse para você esquecer o que aquela pessoa fez de ruim, né? Então, você não guardar esse sentimento de ódio, sentimento de rancor, de tudo de ruim que as coisas que acontecem traz para nossa vida. Eu sei que às vezes a gente passa por momentos assim que a gente pensa que é impossível você olhar com olhos de bondade, né? Que você olhar e falar assim, nossa, aquela pessoa fez isso para mim, como que eu vou olhar essa pessoa com olho de bondade? Mas aí você vê que Jesus foi nosso exemplo e ele não olhava as pessoas pelos defeitos delas, ele olhava as pessoas com um olho de bondade. O que ele poderia retirar de bom de cada pessoa? Porque todos nós temos um lado bom e um lado ruim. Nós não somos perfeitos, então nós temos também esse lado. Nós também magoamos outras pessoas, nós também falamos coisas que deixam as pessoas chateadas, nós também agimos de maneira errada. Então, que a gente possa estar sempre trabalhando esse homem de bem, né? A gente ter esse bem no coração, a gente vê as coisas com um olhar do bem, né? E por pior que seja a situação ou o que esteja acontecendo, sempre tem uma coisa boa pra gente retirar daquilo ali. Sempre tem. Eu coloco isso na minha vida, assim. Eu sou uma pessoa assim que eu não vou falar pra vocês que eu não me magoo, eu me magoo. De momento, eu me magoo, eu fico triste, eu fico chateado, mas depois eu limpo aquilo em mim,
eu não deixo aquilo criar raiz dentro do meu coração, porque aquilo faz mal pra mim. Se aquele mal for criando raiz, aquilo me sufoca e faz mal pra mim. Então, eu, Tainá, não consigo guardar rancor, mágoa, ódio, de nada, nada dessas coisas. Por pior que seja o que fazem comigo, eu não consigo. Então, esse é um sentimento, assim, que eu não consigo ter comigo. Por isso que eu gosto de colocar sempre o bem à frente de tudo. Eu gosto de colocar esse olhar, assim, de bem. E às vezes, a gente escuta assim, não, a pessoa fez isso com você, você ainda consegue olhar essa pessoa, tipo assim, não sentir raiva dessa pessoa e não sentir, e tratar essa pessoa e tal. A gente deve tentar ao máximo, limpar o nosso coração das mágoas e das coisas ruins. A gente tem que estar sempre colocando à frente do nosso. Eu falo isso todas, acho que eu já falei isso em todas as minhas lives, eu vou falar de novo. O bem, o amor, a caridade e olhar o outro como nosso irmão, né? Porque a partir do momento que você olha o outro como irmão, como seu semelhante, você olha nele e vê você, você vai querer para ele a mesma coisa que você quer para você, entendeu? Ah, ele tem defeito? Eu também tenho. Ah, ele fez isso comigo? Ah, mas eu também fiz isso com outra pessoa. Então, eu olhar as pessoas como se fosse eu estivesse olhando para mim mesma. É um espelho ali. Eu me reflito naquela pessoa. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar. Eu vou fazer a prece de Cáritas, tá? Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Gente, uma outra coisa que eu vou falar é a gente não julgar. Eu acho que é uma das armas mais poderosas que a gente tem. A gente não julgar o outro pelo que ele foi, pelo que ele fez, pelo que ele vai fazer ou deixou de fazer. Porque quando você coloca o julgamento nos seus olhos, isso torna as coisas muito mais difíceis, né? Um dia eu ouvi isso de uma pessoa e eu guardei pra mim, assim, porque o que é 9 pra mim, pra você aí vai ser 6. Então a minha verdade não é a sua verdade, a minha visão não é a sua visão. Então como que eu vou julgar o outro pela ação dele, pelas coisas que ele fez, né? Porque eu não sei a consciência, a consequência, o que ele estava pensando naquele momento que ele fez aquilo, que ele deixou de fazer aquilo. Então, é você não colocar o julgamento. Quando você olhar uma pessoa, antes de você julgar, você se pergunta o que ela estava sentindo ou pensando quando ela agiu assim. Então, às vezes, a gente julga tanto e esquece de olhar para nós, né? E a gente olhar para nós e se colocar no lugar da pessoa. Então, vamos agora para a frutificação da nossa água. Se você estiver com a água aí, que vocês peguem ela, tá? E vamos frutificar essa água. Senhor Jesus,
mestre de bondade, espiritualidade amiga, que nesse momento essa água esteja recebendo a luz da cura do corpo físico, do corpo espiritual. Todas as pessoas recebam nas suas águas essa luz. As pessoas que estão passando pelo tratamento espiritual da nossa casa, todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor possa, Senhor, abençoar e iluminar todas essas pessoas. Vocês agora também vão estar recebendo passe à distância. Que vocês mentalizem Jesus, mentalizem essa luz de amor, essa luz que irradia nas suas vidas, na vida da família de vocês. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esse evangelho e que o Senhor nos abençoe durante essa semana. Obrigada, que assim seja. Gente, obrigada, boa noite, até semana que vem. Desculpa o transtorno aí de não ter conseguido fazer a live, mas eu gravei o vídeo para vocês com muito amor e carinho, tá? Até semana que vem. Um beijo.